Foi baixado o decreto que reduz a alíquota do IPI pela Presidência da República. Muitos produtos tiveram, então, esse imposto reduzido, a carga tributária que ele vai gerar sobre os produtos. Entre eles, o automóvel, queridinho e sonho de consumo de muitos brasileiros. Mas essa redução vai realmente diminuir o preço do automóvel? É sobre isso que iremos falar agora no Economês em Bom Português. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A sua audiência é muito importante para nós e hoje vamos falar sobre o decreto que foi publicado no dia 25 de fevereiro e que reduz o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para diversos tipos de produtos em até 25%. Um desses produtos que entrou nessa lista é o automóvel, que terá redução de 18,5% sobre a alíquota do IPI cobrada. Mas como isso funciona na prática? Afinal, os carros ficarão mais baratos com a redução do IPI? O decreto de que estou falando é o 10.979, que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, e que já está em vigor desde a data de sua publicação. Com o decreto, o valor da alíquota do IPI sobre vários produtos diminuiu, como no caso dos eletrodomésticos e também dos automóveis. Este imposto, o IPI, incide sobre produtos industrializados fabricados por aqui ou que são importados. Para começar a entender os efeitos da redução prevista no decreto, no preço dos automóveis, no caso, é importante a compreensão de que o valor final dos carros ainda dependerá de uma série de outros fatores que influenciam nesse reajuste, que é a redução do preço, como, por exemplo, o tamanho do motor, a capacidade de carga. São fatores que influenciam nisso aí, porque o IPI ele é dado conforme essas características. Mas o principal, e que pode frustrar a expectativa dos consumidores, é que existem três motivos que podem fazer com que a redução do IPI não afete tanto assim o preço dos modelos, como se espera. Um desses motivos é que o desconto que vai ser dado é sobre a alíquota do imposto, ou seja, os 18,5% serão aplicados sobre o percentual do IPI, e não 18,5% sobre o valor do carro, como muitos acreditaram ser e gostariam que fosse. Seria muito bom, mas na verdade não é. Outro motivo é que o imposto é calculado sobre o valor faturado do veículo, ou seja, o valor que está na nota fiscal, que vem da fábrica. E esse não é o valor praticado nas concessionárias. No valor total pago pelo carro ainda vai, depois do imposto, a margem de lucro dos revendedores. Sobre esse valor, a margem da concessionária, não haverá o impacto da redução da alíquota. Então, o efeito sobre o preço no preço final fica bem menor. O terceiro fator que vai fazer com que o impacto da redução da alíquota do IPI não seja tão acentuado assim é que devem ocorrer novos reajustes dos preços dos automóveis ainda no mês de março. Ou seja, a nova alíquota, que começa a vigorar a partir de março, vai incidir sobre o preço que já vai ter sido aumentado, também em março. Para alguns modelos, considerando menor o IPI e o reajuste da tabela de preço, a redução na prática foi de míseros R$50, fazendo os cálculos. Ou como dizia meu avô, 50 pila. Nesta tela que está aí no seu vídeo, vemos o quanto que a redução do IPI vai impactar no preço de determinadas classes de veículos, conforme a motorização e capacidade de carga. Olha só, como por exemplo ali, um motor até 1.0. No veículo a gasolina, a redução do preço final do veículo será de 1,21%. Se ele for movido a etanol ou for flex, também 1,21%. Automóveis com capacidade de motor acima de 1.0 até 2.0, a redução no preço final, já descontado aí essa redução do IPI, vai dar 2,13% para os carros a gasolina, 1,83% para os movidos a etanol ou que forem flex. Se o motor for acima de 2.0, 2.000 litros, aí o que acontece? Olha só, 3
2,7 de redução para os carros movidos a gasolina, 2,82 para os carros a álcool, né, etanol ou flex. E veículos de passageiros, né, com capacidade aí de até, né, com metragem ali de capacidade acima, né, maiores que 6 metros cúbicos, a redução vai ser de 1,37%, tanto faz se são a gasolina ou se são etanol ou flex. Ou seja, olha só, os 1.0 serão pouco afetados. Veículo com motores maiores também. Um bom exemplo é o imposto de carro entre os motores 1.1 e 2.0 litros, ali na segunda faixa. No caso de veículos movidos a gasolina, o IPI passa de 13%, aí se aplica lá os 18,5%, vai para 10,6%, ou seja, uma redução de menos de 2,1 percentuais, o que se torna uma redução inexpressiva no total. Como a gente já falou, ele não incide, né, totalmente sobre o preço lá da nota, e aí o que vai causar o efeito é bem menor. Mas se você acha que a questão dos preços altos dos automóveis no Brasil está ligada apenas aos impostos, como muitos afirmam, está muito enganado. Embora eles também sejam um dos fatores que contribuem para isso. Um dos principais motivos pelos quais os carros são caros no Brasil é que as montadoras estão sempre aumentando suas margens de lucro. E isso elas não admitem abertamente, mas estabelecem os preços que os consumidores devem pagar, eles ditam o preço e o povo paga. Bom isso para eles, né? Isso explica a diferença de preços, por exemplo, no Brasil, na Argentina e no México. Para você ter uma ideia, os modelos que são produzidos aqui e que são vendidos no mercado brasileiro e que são exportados também para o México e a Argentina, por lá são comercializados pela metade do preço. É, amigo, metade. Isso ocorre devido aos impostos brasileiros, claro, mas também porque aqui se lucra muito mais na produção e venda de um carro. Se juntarmos as margens gulosas de lucro, os altos custos de produção no país, devido a toda a carga tributária envolvida e que incide sobre a produção, comercialização, folha de pagamento e lucros, percebemos que a questão vai com certeza muito além do IPI. Todo o tempo os preços são revistos para cima. Quem acompanha os preços dos carros percebe isso facilmente, ano após ano. Os modelos 2022 sofreram um reajuste médio, aumento, de 18,39%. Em 2021 já haviam ocorrido reajustes nos preços em 7,79% em média. Seja por necessidade ou sonho, o brasileiro continua comprando carros, mesmo que a preços estratosféricos. Claro que existe um domínio do mercado por parte de empresas que agem em cartel, agem juntas, praticando preços muito parecidos, porque elas não competem por preços. Porém, algumas montadoras já tentaram entrar no país com preços muito melhores para os consumidores, mas, pela tradição das que estão há muito tempo aqui, não conseguiram atingir vendas que possibilitassem continuar no país. Portanto, para quem espera poder comprar carros mais baratos, o que é o sonho de muitos brasileiros, e que a redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, vai ser o fator que pode dar uma amenizada nos preços que vêm sendo praticados historicamente pelas montadoras e concessionárias e que são sim altos demais para o nível de renda dos brasileiros e altos se comparados com os praticados no mercado mundial, creio que virá mais uma grande decepção. Então é isso aí, obrigado por nos assistir e continue acompanhando os nossos conteúdos semanais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, clique no sinal de positivo se você gostou, siga-nos e curta se você gostou também nossas páginas no Instagram, Facebook, LinkedIn e Spotify. Sua participação é muito importante e nos ajuda a continuar produzindo o programa. Se gostou, não esqueça de curtir, ok? Um grande abraço e até o próximo Economês em bom português.